Vamos voltar a falar com a Débora Lopes para falar sobre uma outra denúncia grave em São Vicente de importunação sexual dentro de uma escola. Nossa equipe conversou com o professor que teria assediado as alunas e com o advogado dele. E aí, Débora, conta pra gente o que ele alega e o advogado também de defesa sobre esse caso. Pois é, Ale, esse professor de 54 anos, que é casado e também pai de 4 filhos, é professor já há 20 anos, leciona há 20 anos a disciplina de educação física, né? E há 15 anos faz parte aqui do quadro de funcionários da SEDUC, que é a Secretaria de Educação de São Vicente. Tanto para a polícia, num depoimento formal que aconteceu ontem no 3º Distrito Policial de Santos, quanto para a nossa equipe, ele negou essas acusações até esse momento feitas por 5 alunas do 5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Martins dos Santos, que fica no Jardim Rio Branco, na área continental de São Vicente. Rapidamente, segundo o relato, né, desse professor, né, esse episódio, esses testes, né, biométricos, eles foram realizados no dia 23 de abril. Essa denúncia dessas alunas aconteceu na semana passada, no dia 14 de maio, justamente o último dia de aula desse professor nessa escola, isso porque ele é um professor substituto. Ele foi direcionado para essa escola por cumprir uma licença de 30 dias, uma licença prêmio de uma funcionária que é titular aí dessa unidade de ensino. E justamente no último dia dele, então, ele foi chamado pela direção da escola após a direção ter sido acionada por essas alunas que alegam que durante esses testes biométricos ele usou, né, fez comentários inapropriados sobre as condições físicas de alguns alunos, de algumas alunas em particular, e que teria também tocado próximo ou então em partes íntimas de alunas, né, como seios, coxas e também quadris. Como eu falei, ele negou essas acusações tanto para a polícia, em depoimento colhido ontem no 3º DP, quanto para a nossa equipe, né? A gente vai ouvir agora uma parte do relato desse professor de 54 anos, que deu a versão dele sobre o que teria acontecido no dia em que esses abusos teriam sido cometidos por ele. Vamos ouvir. O exame biométrico ele é formado só de medir a altura e o peso. Então não tem como existir o que foi falado, o que está sendo falado, certo? Eu estico a trena numa parede, primeiro eu chamo um por um na ordem alfabética, pesava eles, anotava no meu caderno, que está aqui comigo, e eles retornavam para o lugar, depois chamava todo mundo novamente e fazia a medição da altura. Essa medição da altura é simples, eu pedia assim, ó, fica de costas, encosta de costas na fita métrica lá que estava presa na parede, eu colocava um lápis na questão da altura da cabeça, às vezes eu pedia da licença e levantava o queixo e marcava a altura e pronto. Não tinha o como acontecer, nem por que aconteceu o que está sendo falado. A minha metodologia, baseada na BNCC, que é o documento que nos norteia, eu estou dentro do que eu tenho que fazer. E eu faço isso sem nenhuma maldade, sabe? Eu acho que pensando nos alunos, porque nós construímos uma ficha médica onde coloca esses dados, eu meço a frequência cardíaca deles em repouso, a pressão arterial, e em cima disso a gente começa a fazer os testes físicos, que é voltado para as habilidades, para as capacidades físicas. As primeiras reclamações que houveram foram só de 3 alunas. Uma disse que eu coloquei a mão na região do seio, que, sabe, não existe como eu fazer isso. A outra disse que eu peguei no pescoço dela para alinhar ela na fita métrica. E a outra disse que eu peguei na cintura e empurrei ela na parede. Quer dizer, são coisas absurdas, porque eu falo para elas, ó, vocês vão encostar aqui na parede, coloco o calcanhar lá junto da parede e eu vou e faço a medição. Então, não teve toque nenhum. No dia do acontecido, nós fizemos uma atividade prática, que é o revezamento 4x20. Então, primeiro eu entrei na sala, expliquei como seria a atividade, separei as turmas, que eram, no caso da classe dela, tinham 28 alunos, então foram 7 turmas de 4 alunos, e nós fomos para uma quadra realizar o teste. E aí eu fazia a marcação, primeiramente, de cada equipe, depois eu fazia uma competição entre elas. Por quê? Qual que é o meu intuito dessa competição? Porque a competição ela gera um fator emocional, então você correr sozinho é uma coisa, você correr olhando para o lado, sabendo que tem alguém para disputar contigo, é outra coisa. Então, eu queria ver se a equipe mais rápida nos testes iria ganhar a competição. O inquérito aberto pela Polícia Civil é de importunação sexual, justamente para investigar esses supostos atos libidinosos
que teriam sido praticados, então, por esse professor de educação física. Mas, de acordo com o advogado dele, Ale, os depoimentos das denunciantes, né, das meninas, na verdade, das mães dessas alunas, né, que as mães é que foram, de fato, ouvidas pela Polícia Civil, no relato de 4 dessas 5 alunas, não condizem atos libidinosos. Ele não teria praticado atos libidinosos. E o advogado diz que há, então, uma certa inconsistência aí na condução, aí da forma como esse caso está sendo inicialmente tratado pela investigação. De qualquer forma, ele falou que tanto a defesa, tanto ele quanto o cliente estão, né, à disposição da polícia e também da justiça para todos os esclarecimentos. Vamos ouvir o que o advogado de defesa, Alexander Neves Lopes, falou à nossa equipe. Quando eu tive conhecimento disso, o primeiro passo, como ora relatei, foi apresentá-lo, porque ele fica à disposição tanto da Polícia Civil quanto do Poder Judiciário, se necessário. Tomei conhecimento dos depoimentos e, evidentemente, eu já vi uma contradição que foge, inclusive, do tipo legal, onde a conduta se torna atípica. Agora, o próximo passo da defesa é trazer ao inquérito policial, aqueles autos, informando o delegado de alguns comentários de ex-alunas e ex-alunos dele, que, na verdade, trazem uma notícia boa, que acreditam na versão dele, que ele é um ótimo profissional, que ele está há 15 anos exercendo essa profissão de professor de educação física e todas e todos gostam dele, inclusive os pais desses ex-alunos. Isso vai ser levado ao conhecimento da autoridade policial, bem como vamos indicar testemunha para ser ouvida em fase de inquérito. Conversei também com o delegado responsável pela investigação, a lei que falou que as investigações então continuam, que ele já solicitou para o diretor dessa escola uma reunião com todas as mães da sala de aula, justamente para que não haja vítimas ocultas. A polícia quer ouvir também todas as outras mães dessa mesma sala de aula para saber, né, se há aí possibilidade de outras possíveis vítimas desse professor, e o caso segue investigado. Uma informação que também está aí no inquérito policial é que esse professor, no ano passado, ele chegou a ser afastado, né, permaneceu afastado por 30 dias, sofreu uma investigação ali administrativa por ter usado um vocabulário inapropriado durante uma aula. Depois ele foi absolvido, foi reintegrado ao quadro, né, de funcionários, e agora, nesse ano, ele vivencia essa situação. A gente segue acompanhando aqui todos os desdobramentos desse caso. Em notas, a Prefeitura de São Vicente, né, por meio da Secretaria de Educação, falou que está prestando todo o suporte necessário às alunas, né, com psicólogos, todo o apoio necessário, e que afastou, né, preventivamente, então, esse professor, para que as investigações sejam feitas e também concluídas. E, como eu falei, a gente segue, então, acompanhando todos os desdobramentos dessa investigação feita pela polícia aqui de São Vicente, né, Ale? Tá certo, Débora. Vamos acompanhar de perto esse trabalho. É uma denúncia grave. Ele tem todo o direito de se defender e agora a polícia vai conseguir, através dos depoimentos, puxando o histórico dele, tentar chegar a uma conclusão sobre essa situação, né? O que preocupa é que é um caso que a linha é muito tênue, né? Muito tênue, uma linha muito interpretativa, mas quem pode ajudar muito a polícia a esclarecer essa questão são as próprias alunas e também verificando o histórico deste professor. Isso também pode ajudar no trabalho de investigação, porque não se sabe se outras vítimas já foram supostamente também tiveram qualquer tipo de abordagem inadequada. Então é isso que as mães também vão querer saber, é isso que a defesa alega que não tem, que não existe por causa das mensagens positivas que ele tem nas redes sociais. É uma situação complexa, mas que precisa ser acompanhada com muito cuidado, e a gente vai trazer aí o resultado em breve no Balanço Geral. De qualquer forma, tem que tomar muito cuidado, né, gente? Hoje em dia é muito tênue essa linha aí interpretativa e as pessoas precisam estar bem espertas com relação a isso.